Começa no livro de Números. Deus faz uma contagem daqueles que tinham acima de 20 anos, homens acima de 20 anos prontos para a batalha. Em Números capítulo 26, ele faz uma segunda contagem, que seria o número daqueles que tinham acima de 20 anos, mas que estavam sobrevivendo e que iriam herdar a terra de Canaã. Nós vimos isso hoje pela manhã. Porque durante 40 anos Deus eliminou, Deus matou, Deus fez uma limpeza no povo de Israel, daqueles que agiram com incredulidade, com dúvida. E eles morreram no deserto. Que eu e você, que temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida, posso ouvir um amém? Não sejamos incrédulos, mas nós sejamos como aqueles dois homens. Quem são eles? Caleb, Josué e Caleb, que diante daqueles espias, eles disseram: nós vamos avançar sim, porque o Senhor é conosco. Há gigantes sim, na vida vai ter dificuldades sim, na vida vai ter gigantes sim, mas sobre a minha vida há uma promessa, e aquele que fez a promessa é fiel. Que você não fique no deserto, que você não dê lugar ao diabo, que você não dê lugar à incredulidade, mas assim como Josué e Caleb, vocês confiem no Deus vivo que te chamou para conquistar a promessa. Há uma palavra de vida sobre uma palavra de bênção sobre a sua vida. Então não desista, não pare, não fique no deserto, não dê ouvido ao populacho. Por mais que todos vão morrer, por mais por todos que vão ficar no meio do caminho, por mais que aqueles que estão ficando para trás, você não é aqueles que recuam, você é um homem, uma mulher de fé, o Senhor te chamou para avançar e não para recuar. E agora nós chegamos no capítulo 27. Você acredita em karma? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você acredita em karma? Hã? Você acredita em karma? Hã? Eu nem vou perguntar quem acredita aqui. Karma, na verdade, não é uma doutrina cristã. É uma doutrina, um ensino hinduísta, budista. Esse karma, essa palavra karma está dentro dessa doutrina hinduísta, budista, porque eles acreditam que você vai sair da chanchara, da reencarnação, ou você vai estar dentro dessa chanchara, melhor dizendo, devido às consequências na qual você agiu neste momento, neste cosmo, nesse momento e nesse espectro. Em algum outro momento, dentro da chanchara, em algum momento da história, se você fez o bem, você vai encarnar em algo melhor, e se você fez o mal, você vai encarnar em algo ruim, e tudo que você está vivendo, e vai estar vivendo, é porque, de alguma forma lá atrás, é consequência do seu karma. Então, karma não é uma doutrina cristã. Espero que você não acredite em karma. Apesar que, tem muito crente, que usa a doutrina usa mal a doutrina da predestinação e da soberania, soberania de Deus, como se fosse a doutrina do karma, como se fosse o ensino do karma de uma outra outro ensino, uma outra religião. Alguns acreditam e abusam da predestinação de tal forma que colocam a culpa de tudo, de todas as coisas sobre a pessoa de Deus. Olhando para esse texto, em Números capítulo 27, nós vemos que sim, é possível mudar. É possível lutar por mudança. Alguns distorcem a doutrina da predestinação e a soberania de Deus, da mesma forma colocando a culpa em Deus de todas as mazelas do mundo. Dizem que Deus quis que eu nascesse nessa família e vivesse nessa miséria, nessa pobreza, que meu pai, um usuário de drogas, Deus quis assim, que eu fosse dessa forma e vivesse nessa situação. Então colocam a culpa em Deus de todas as mazelas, como se Deus fosse responsável por isso.
Deus te ama. E Ele veio te resgatar. Eu não tenho dúvida que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E essa maldade que lhe aconteceu, não coloque a culpa de Deus. Este abusador, esta abusadora, este ladrão, este assassino, esta situação que entrou na sua vida, não foi Deus que quis. É verdade que tudo está debaixo da vontade permissiva, da permissão de Deus. Mas colocar isso na conta de Deus, a maldade e o pecado do outro sobre você, ou a sua própria decisão de ir encontro a maldade, contra a maldição, contra a própria desgraça sobre a sua vida. Isso não deve ser colocado na culpa de Deus. Quem foi Zelofeade? Conforme nós lemos aqui, Zelofeade era descendente de Manassés, filho de José, da tribo de José. Ele morreu no deserto como parte da geração, não entrou na terra prometida. Contudo, ele não participou da rebelião de Corá, como nós vimos no texto aqui, no verso 3. E o detalhe surpreendente quando nós olhamos para esse texto, mesmo sendo um homem da geração que caiu, ele gerou filhas com visão e fé, que se levantaram em justiça e coragem para reivindicar a sua promessa, uma promessa. Os nomes delas, conforme diz o capítulo 26, verso 33, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E esses nomes são mencionados pelo menos 3 vezes na Bíblia, o que é altamente significativo, considerando o contexto patriarcal. Alguns vão dizer que a Bíblia é um livro machista. E quando nós lemos de verdade, quem fala isso provavelmente não conhece a Bíblia e não leu a palavra de Deus. Não leu a palavra de Deus. Pois nós vemos quantas mulheres foram usadas por Deus para mudar histórias. E aqui nós vamos ver algumas mulheres se levantando e mudando até a jurisprudência, até a lei na qual ali estava sendo colocada diante da sociedade. Elas representam a fé que não aceita a exclusão. Números 27, verso 4 diz assim: elas diante de Moisés, questionando Moisés, elas questionam, Números 27, verso 4. Por que o nome do nosso pai seria tirado do meio de sua família por não ter filhos? Elas confrontam Moisés e os líderes diante do tabernáculo. Algo ousado e praticamente impensável. Nós não aceitamos ser apagadas da promessa só porque somos mulheres. Você não pode entrar na sua promessa calado. Às vezes você precisa abrir a boca para que o céu se mova. Diante de uma injustiça, diante de uma situação, ei, povo de Deus, não se cale. Você é um homem e uma mulher separada por Deus para pregar a justiça de Deus aqui na terra. Se você esperar que a lei, os homens que estão enrustidos de poder, de autoridade, resolva alguma situação por você, você vai acabar perdendo a sua bênção. Tem muito crente deixando escorrer pelas mãos aquilo que Deus já lhe deu, porque tem se mantido calado. Aqui nós vemos mulheres se levantando, mulheres que não era contada, mulheres que iriam ficar sem a posse, sem possessão, sem terra, sem a herança do seu pai, porque simplesmente não tinham um irmão. Mas elas não se calaram, elas foram ousadas, elas agiram com coragem, e elas
abriram a sua boca para pregar, para anunciar algo que estava sendo injusto. Muitas pessoas estão perdendo a sua bênção porque simplesmente estão se calando. Como eu disse pela manhã, Jonathan Edwards escreveu dizendo que Deus dá 9 passos em nossa direção, mas tem um passo que compete a mim e a você. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que você precisa fazer. Tem momentos que Deus espera que você age, que você tenha coragem, que você tenha fé, que você tenha atitude. Jesus parou diante ali da sepultura de Lázaro e disse: tirai a pedra. Aquele que tem poder para dizer a um defunto: levanta-te, tinha poder para tirar aquela pedra apenas com uma palavra, sim ou não? Mas ele disse para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas que estavam ali podiam sim tirar aquela pedra e abrir aquela sepultura. Então tem coisas que eu e você, que Deus está no aguardo, olhando para mim e para você, para que nós possamos ter coragem, agirmos com fé, agirmos com atitude, para que nós possamos adquirir esta bênção, tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem muita gente que está sentada esperando o anjo descer do céu, enquanto Deus está esperando que você se levante, tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia, tenha intrepidez, para avançar, para pregar, para clamar. Havia um cego na estrada de Jericó, e ele ouviu falar que Jesus iria passar por lá. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Algumas pessoas disseram para ele ficar quieto. Fica quieto. Muitos começaram a clamar, dizendo para ele ficar quieto. Mas ele sabia quem estava passando ali naquela estrada podia mudar a sua história. Tem coisas que depende só de você. Que a multidão que está à sua volta não vai resolver o seu problema, você talvez está esperando daquele primo rico, daquele cunhado rico, daquela pessoa que foi abençoada, ganhou aquela indenização, e você está esperando aquela pessoa te ajudar. Ei! O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem um Deus que tudo pode, que tudo sabe. A Ele é a resposta dos seus problemas. O nome dele é Jesus. E aquele homem cego, no meio do caminho, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão cada vez mais pedia para ele se calar, mas ele gritava, ele chamava por Jesus, porque Jesus é a resposta, é Jesus que vai mudar a sua história. Não é o pastor, não é a igreja, não é o irmãozinho, a irmãzinha, é Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador, Ele pode resolver o seu problema, Ele pode mudar essa situação, Ele é especialista em milagres, Ele pode transformar qualquer situação. E elas foram quem podia então mudar a sua história. Elas bateram ali para Moisés, clamaram, porque o seu passado pode te marcar, mas não precisa te limitar. Você pode ter marcas deixadas pelo seu passado, talvez da família que você veio, talvez da origem que você veio, marcas que estão aí, que talvez você vai ter que aprender a conviver com essas marcas, com essas feridas. Mas essas feridas, essas marcas, não pode te limitar diante de um Deus que é ilimitado, diante de um Deus que faz o extraordinário. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Vamos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E o que você tem que fazer? Verso 12. Vamos juntos? Então, olha aí, verso 13. Vamos juntos?
Amém. Que nesta noite, você procure a Jesus, procure a Deus como você nunca procurou. É neste lugar que Ele se faz presente. É neste noite, neste momento, Ele vai se deixar ser encontrado, vai ser encontrado por você. Ele vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Como as filhas de Zelofehade, diante de uma injustiça, diante do momento que estavam para perder a sua terra, perder a sua casinha, perder ali aquilo que o seu pai iria conquistar como herança. Elas não se calaram, elas foram em busca da sua herança. Que nessa noite você não se cale diante de Deus, porque a única oração que nunca vai ser respondida, sabe qual que é? É aquela que nunca for feita. A única oração que não vai ser respondida é aquela que não for feita. Eu creio em um Deus que responde oração, um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que transforma famílias, transforma vidas. Talvez você diga assim: pastor, não tem mais jeito a minha casa. Sim, tem. Eu conheço alguém que é especialista em coisas difíceis, e ele está presente aqui hoje. Clame a Ele, invoque o nome dEle, invoque. Ele pode transformar o seu casamento, Ele pode transformar o seu marido, pode transformar a sua esposa, pode transformar os seus filhos. Ele tem poder. Então invoque, clame, ore, busque. Elas têm um senso de legado que transcende gerações. Elas querem manter o nome do Pai vivo, mesmo sem descendência masculina. Não é apenas sobre posse da terra, é sobre honra, identidade, continuidade da aliança. Elas entenderam que o Deus que promete não pode ser, a promessa de Deus não pode ser perdido no silêncio, por causa do medo. A vida eterna é a maior bênção que podemos alcançar, amém, igreja? Mas aqueles que a encontram, aprendem a viver de uma forma que deixará um legado para a próxima geração. Atos 16, 31 diz assim. Atos 16, 31. Diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você. Há uma promessa para você que você creu em Jesus. Ei, a salvação, ela é individual, mas ela se estende. Quando nós somos salvos, nós começamos a pregar a palavra do Senhor, somos iluminados, que o Senhor nos dá estratégia, nos dá autoridade para pregar o Evangelho do Senhor, para impor as nossas mãos sobre essa pessoa endemoniada e expulsar esses demônios, para que o Senhor possa transformar a sua casa. Ei, não deixe o diabo vencer, porque o único que está feliz com esta guerra, com esta briga na sua casa, na sua família, é o diabo. É ele que está faturando, é ele que está dando risada, mas que em nome de Jesus, que como essas mulheres, você se levanta e pisa na cabeça do diabo e declara o nome de Jesus. É legado, você carrega um nome que o inferno tentou apagar. Você carrega o nome que o inferno tentou apagar. Teve um homem que andava louco pelas ruas daqui. Alguns até chamavam ele de Nico Louco. Você conhece quem foi o Nico Louco aí? Quem sabe quem foi o Nico Louco aí? Quem conheceu o Nico Louco aí? Hã? Quem conheceu o Nico Louco? Andava aí na rua perturbando. Mas um dia, a sua vida foi transformada. Você carrega um nome que o inferno tentou apagar. Quantos tiros esse Nico Louco tomou, Eduardo? 5 tiros. O inferno tentou apagar o nome dele. Mas Deus poupou. Hoje está aqui uma menina que nasceu
do relacionamento desse homem com a sua esposa. Duas, né? Duas, acerta aí. O pastor não sabe contar mais não, é duas. Está ali. Porque Jesus transforma. O diabo, ele deforma, mas Jesus transforma vidas. Você carrega um nome que o inferno tentou apagar, mas Deus está levantando filhos e filhas para reverter isso. Elas provocam uma mudança legal e espiritual no sistema. Números 27, verso 7 diz que o que as filhas de Zelofaiate disseram está certo. Deus então atende ao pedido delas e muda toda uma estrutura jurídica que era promovido lá em Israel. Deus ordena que a lei da herança seja ajustada por causa delas, por causa daquelas mulheres. Elas mudaram a jurisprudência de toda uma nação com a ousadia espiritual que elas tiveram. Deus não apenas ouve, Ele muda a estrutura por causa delas. Em Atos 17, 6, diz que por onde os discípulos passaram, por onde os discípulos de Jesus estavam passando, diz o texto, que estes homens, pode deixar lá, é isso mesmo, estes homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram aqui também. Porque aonde a igreja de Jesus chega, estruturas malignas são quebradas, estruturas do inferno são quebradas, rompidas. A igreja é a esperança do mundo. Não espere pelo governo, pelo governo A, governo B, pelo Supremo, pelos vereadores, pelos deputados. A mudança começa pelo povo de Deus. É o povo de Deus que é a esperança, é o povo de Deus que vai levar a esperança a essa nação que está em trevas. Somos nós, por meio da pregação do Evangelho, que vamos romper com essa estrutura maligna de corrupção, de adultério, essa estrutura maligna, na qual cada vez o rico ficando mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Nós não podemos ficar fechados, com os nossos olhos cerrados diante dessa estrutura maligna, que nós como crentes, homens e mulheres do Senhor, avancemos o reino de Deus e mudamos estrutura, mudamos vida, mudamos as vidas das pessoas. Aonde a igreja tem chegado, tem levado educação, tem levado saúde, tem levado pessoas a saírem da miséria, da pobreza, da ignorância. Que em nome de Jesus, PIB de Cidade Júlia, nós somos chamados para marchar nesta terra como uma igreja militante, não olhar para a injustiça social e ficar com os nossos olhos fechados. Nós somos chamados para fazer transformação, para alvoroçar este mundo. Ai pastor, eu sou apenas uma garota, uma menina, um menino, eu venho daquela família. Quem sabia quem era Zelofeade? Quem era Zelofeade? Era um desconhecido. E assim Deus tem feito, durante milhares e milhares de anos, por meio de pessoas que não têm nome, pessoas que diante da sociedade não são consideradas, são rejeitadas, humilhadas pelos grandes, mas é por meio delas que países estão sendo transformados, vidas estão sendo transformadas. Nós não podemos ficar calados. Você não foi, Deus não espera, Deus não é o desejo de Deus que você vive na miséria, na pobreza, na escravidão. Não é do desejo de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, essa opressão maligna. Mas Ele mesmo está libertando um povo, uma nação para si, pois Ele comprou um povo pelo seu sangue, para que através dele pudéssemos, como um povo escolhido de Deus, para viver uma vida abundante. Não nos calemos diante da injustiça social, diante da justiça deste mundo. Você não muda o mundo repetindo o padrão, muda desafiando o sistema com a verdade.
E você conhece a verdade, sim ou não? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Você vai ser a exceção que muda a regra? Deus vai quebrar tradições para estabelecer promessas na sua vida? Posso ouvir um amém? Deus vai romper com essa estrutura maligna na sua casa. Não é só porque o seu pai se divorciou, seu avô se divorciou, seu pai, seu avô foi adúlteros, sua família passada está rompida, quebrada. Você vai ter instituir uma nova família em nome de Jesus. Estruturas malignas de adultério, de prostituição, de alcoolismo, de drogas, de adicção são rompidas no nome de Jesus. Para os que acham que perderam por causa da geração anterior, as filhas de Zelofeade são prova de que você pode se levantar mesmo vindo de um contexto falho. E para quem sente que não tem espaço, nome ou estrutura, Deus está chamando sem título, sem nome forte, sem cobertura aparente, para mostrar que Ele é quem garante a herança. Você pode até ter vindo de um pai que morreu no deserto, mas Deus já marcou o seu nome para a promessa. Levante-se como as filhas de Zelofeade, como o filho de Zelofeade, abra a boca, reivindique o que é seu, porque o que Deus te prometeu, nenhuma estrutura humana vai negar. Romanos 14, 17, a equipe de louvor pode se preparar. Diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha romper essa estrutura de injustiça sobre a sua vida, sobre a sua família. Venha transformar a sua casa, venha transformar a nossa sociedade, venha transformar o nosso Brasil, terra do nosso bom Deus, na qual nós temos tudo de bom aqui, temos tempo agradável para plantar, para colher, temos minério, temos aqui um país imenso, gigante. Que o Senhor nos ajude como nação, que o Senhor nos ajude como uma nação, e aqui nós não deixemos nenhum político tomar posse dessa palavra que eu estou dizendo, que ninguém sequestre esse nosso discurso evangélico em nome de Deus, pois a mudança não vai vir dos políticos, vai vir do povo de Deus. A nossa bandeira não é partidária, a nossa bandeira é o Evangelho. Lembre-se disso. Não é político que vai mudar a sua história, mas é só Jesus, o Nazareno. O reino de Deus não é comida, mas é justiça. Que nós defendemos a justiça, não defendemos a injustiça. Que em nome do Senhor Jesus nós defendemos o direito das minorias, daqueles que pensam diferente de nós, que nós possamos não ser um religioso, que matemos as pessoas por causa das suas escolhas, mas que nós respeitamos aqueles que pensam diferente de nós e que pregamos o evangelho da graça, da salvação, o evangelho da paz, o evangelho que nos traz a paz, o evangelho do amor, que nós em nome de Jesus possamos ser mensageiros da esperança e não da morte. A fé ativa abre portas que o medo manteria fechadas. Aquelas mulheres poderiam ficar caladas e seguir com outros. Alguém poderia dizer, não, você é mulher, casa com alguém, se ajunta com alguém, você vai conseguir aí o seu sustento. Mas elas foram atrás da promessa. Elas não se calaram diante da injustiça. Talvez você com medo de enfrentar essa injustiça que você está passando, você tem se calado. Mas que nesta noite, você seja encorajado pelo Espírito de Deus, a abrir os seus lábios, a ir atrás dos seus direitos, a mudar essa estrutura má, vil.
Você não é vítima das circunstâncias. Quando caminha com o propósito de Deus, pare de culpar as pessoas, pare de culpar os governos, pare de culpar o seu pai, a sua mãe, e levante-se e seja autor. Permita que o Senhor, aquilo que o Senhor tem de boa obra sobre a sua vida, que você assume esta autoria, este compromisso com Deus e faça aquilo que deve ser feito. Não fique paralisado por causa do passado, porque em Jesus Cristo há nova vida. Amém. Há esperança para você. Você pode não ter um nome forte, mas se tiver uma causa justa e fé ousada, Deus vai falar em seu favor. Eu quero concluir perguntando para você: em que área você tem aceitado passivamente a perda de algo que Deus te prometeu? É noite de você se levantar, é noite de você abrir a sua voz, levantar esta oração diante de Deus e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu filho, os meus filhos são herança do Senhor. Não foram dedicados para o inferno. Meus filhos não foram separados para povoar o inferno, mas para povoar os céus. Que nesta noite você se levante e comece a clamar. Este casamento, por mais que está sendo um pesadelo, um dia foi um sonho de Deus sobre a sua vida. Que você invoque o nome do Senhor para romper essa estrutura, trazer mudança sobre a sua casa. E você que se encontra perdido, sem direção, clame o nome do Senhor Jesus. Ele pode te salvar. É somente Ele e nenhum outro.